será o trabalho no Congresso Nacional nesse ano de 2015? A perspectiva no setor econômico é de problemas desafiadores para o país. E a 55ª legislatura já começou com uma série de tensões, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Como essas forças vão se acomodar e se associar para trabalhar em prol do país? É sobre esse assunto que nós conversamos agora com a senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muitos assuntos desafiadores para 2015, seja na área de economia, seja na área de política. Vimos na eleição das mesas das duas casas um clima de muita tensão nos plenários. Como é que essas lideranças vão se organizar, vão se acomodar, vão trabalhar diante de uma pauta exigente como a do país vai ter nesse ano de 2015, né? Olha, eu penso que passada a eleição da mesa, nós temos que serenar e o Congresso Nacional, o Senado da República, em se tratando de Senado, tem que dar respostas ao país. Nós vamos ter sim o desafio de votar medidas na área fiscal, de ajudar o governo a recuperar a economia do país, de enfrentar a crise internacional. E o Senado é importante nisso. As tensões políticas, elas são do nosso cotidiano. Temos tensão política da mesa, mas nós já tínhamos tensão política ano passado, as discussões em torno da Petrobras, as discussões em torno de outros aspectos, né? A oposição tem sido muito dura, tem feito muitos enfrentamentos. E penso que é o papel da oposição. Ela só não pode ser sem responsabilidade. Acho que ter oposição firme, ter oposição dura, que debata, que discuta, isso tudo é importante para a democracia, né? É importante muitas vezes até para que o governo faça uma reflexão, para que a gente faça uma autorreflexão. O que não pode é a oposição caminhar de mãos dadas aí com o desfiladeiro, com o perigo, né? Como essa situação de querer trazer a público uma discussão sobre impeachment da presidenta. Isso eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Eu penso que, fora isso, nós temos condições, sim, de fazer os debates, vamos ter posicionamentos a favor, posicionamentos contrários, mas sei que vai prevalecer a responsabilidade do Senado com os assuntos de grande relevância da economia do país. Medidas provisórias que mexem com direitos trabalhistas, que já foram anunciados depois da reunião ministerial e que já começam a sinalizar aqui dentro do plenário uma intenção de resistência. No momento em que a necessidade de ajustes é concreta, como lidar com essas resistências? Acho que mediações sempre são necessárias. Nós já tivemos outras medidas de área fiscal ao longo de governos, não só do presidente Lula, da presidenta Dilma, mas também do presidente Fernando Henrique, de outros presidentes, que eram medidas duras e que vieram para o Congresso e teve uma mediação. Aquilo que era o central foi aprovado e questões que poderiam ser conversadas, ter emendas, também teve uma cedência do governo, uma discussão. Eu acredito que o governo vai ter esse equilíbrio e vai fazer o diálogo com a casa. Agora, não dá para dizer que a retirada de direito de trabalhador, defender que uma menina de 20, 21 anos, casada com um homem mais velho, que tem já aposentadoria, esse homem morre, dá uma pensão e essa moça fica recebendo uma aposentadoria vitalícia. Nós já tiramos isso dos militares. A partir de agora, já há algum tempo, os filhos de militares não têm direito mais à pensão vitalícia. Não é justo fazer o trabalhador pagar para alguém que tem saúde e tem condições de trabalhar e pagar a sua previdência. Isso não é retirar direito, acho que isso é corrigir e dar direito aos trabalhadores. E a questão do seguro-desemprego? O seguro-desemprego, a proposta do governo é trabalhar 18 meses em 24 meses para poder ter direito a seguro-desemprego. Hoje, se você trabalhar 6 meses, pode ser alternadamente, você já tem direito. Em 2 anos. Isso tem um impacto imenso na conta do governo. E nós estamos numa situação de empregabilidade no país. Nunca tivemos com desemprego tão baixo. Tem alguma coisa errada aí, né? E a fiscalização só talvez não esteja dando conta ou não consiga fazer essa repressão porque não tem base legal para fazer a repressão dos conluios. Então, eu acho que tem que ter um tempo melhor. Se não for 18 meses, quem sabe negociar para 12, o que daria uma economia para o governo e se representaria uma transição. Mas também não é retirar um direito, é corrigir uma situação. E hoje nós temos, por exemplo, além de ter emprego, nós temos um salário mínimo maior, nós temos programas sociais que defendem, né, a situação social e econômica da população, nós temos renda, é uma situação muito diferente do que nós tínhamos há 10, 12 anos.
Então, tem que fazer alguns ajustes em razão da mudança do quadro e da conjuntura do país. Mas acho que isso tudo nós temos um espaço para conversar e para chegar àquilo que o governo precisa para o ajuste fiscal, que é importante para o país, sem retirar os direitos. Eu não vejo medidas como medidas que estão retirando os direitos. Senadora, crise hídrica e energética, ameaça do apagão. Se a economia tivesse num momento de crescimento, a gente estaria sendo vítima de apagão? O que a senhora acha que essas duas situações críticas vão gerar de benefício para o país? Nós teremos uma política pública específica para isso? Vai mudar a ideia de planejamento? Nós temos uma crise hídrica e não uma crise energética. É importante deixar claro. Em 2001, quando nós tivemos o apagão, nós tínhamos uma crise hídrica e uma crise energética. Hídrica porque faltava água e energética porque faltava infraestrutura para o setor elétrico. Então, faltava água em algumas regiões do país e faltava infraestrutura para o setor elétrico em outras. Mas os jornais falam que nós estamos próximos de uma possibilidade de apagão. Sim, mas é porque nós temos uma crise hídrica, mas hoje não temos uma crise energética. Quando eu falo em crise energética, eu estou falando da infraestrutura de energia do país. Naquela época, nós tínhamos, por exemplo, energia em Itaipu e não conseguíamos despachar energia para a parte do Sudeste e nem para o Norte do país, porque não tinha linha. Não tinha linha. Hoje nós temos linha. Então, se tiver uma restrição hídrica muito forte, a gente tem também térmica, tem outros meios. Obviamente que se a crise hídrica for muito grande, esbarra nisso, mas não é um problema de infraestrutura energética. Nós fizemos o nosso papel, o governo federal fez, o governo da presidenta Dilma fez. Agora nós estamos vivendo uma crise hídrica e não teve, e principalmente no Sudeste, leia-se aí São Paulo, porque não é grande em outras regiões do país, é grande no Sudeste, grande em São Paulo, onde o partido de oposição que acusa a presidenta governa há 24 anos e não fez o dever de casa, não fez infraestrutura de abastecimento de água. Quer dizer, ficou com a mesma infraestrutura de anos atrás, em que o nível da população era menor, em que a demanda era menor, em que tudo era menos. Não construiu infraestrutura para isso. Então, se hoje nós tivermos um impacto, nós temos uma grande responsabilidade da oposição que está nos criticando, que não fez aonde devia fazer os investimentos necessários. Porque a crítica que a gente ouve em plenário é justamente o oposto. Que depois de três governos sucessivos do PT, esse planejamento já teria que estar em andamento, vamos dizer. Mas nós não podemos planejar pelo governo de São Paulo. Nós porque não temos como intervir. Estadual. Agora que eles estão vindo aqui com um projeto, pedir dinheiro para o governo federal, como que você chega a dizer assim, São Paulo, é o seguinte, eu vou mexer na Cantareira e no seu sistema. Não tem autonomia, nós estamos no Estado federado. Ele cuida do abastecimento de água, do sistema de esgotamento sanitário. Então, por isso que eu digo a responsabilidade em grande parte do partido da oposição, que está criando essa situação. Porque o maior consumidor de água, os maiores consumidores de energia estão ali, tanto do ponto de vista da economia como populacional. Não é a situação que a gente vê no Nordeste, não é a situação que a gente vê no Extremo Sul. Claro, tem seca, mas estamos vivendo. Agora, por que é que não fizeram os investimentos necessários? É uma barbaridade isso, e aí vem criticar o governo da presidenta Dilma, que fez os linhões, que fez... Nós não estamos tendo restrição de energia porque nós temos infraestrutura. Para distribuir a energia que produzimos em outros lugares. Senadora, para terminar a nossa entrevista, há uma manifestação, uma movimentação da oposição para instalar CPIs, não é mesmo? Como é que o PT está vendo isso? Como é que a senhora do Congresso vê isso? Da mesma forma que víamos quando a gente fez a discussão da primeira CPI. Para que serviu? Para nada. Para a oposição fazer discussão, para a oposição querer ficar convocando gente para falar e para aparecer, só para isso, porque quem está efetivamente fazendo as investigações é a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário. É o juiz Moro que está coordenando isso. Para que nós vamos fazer uma CPI aqui se tudo está sendo feito da forma como tem que ser feita? Para ficar um debate político sobre isso? Eu acho que o debate político é importante, mas para discutir as coisas que estão sendo discutidas pelo Ministério Público e Justiça Federal, o que a CPI fez única e exclusivamente foi requerer documento de lá. Então, quer dizer, não há, e aí não tem um processo que não está aberto, portanto, a gente não sabe tudo o que tem lá, é um vazamento seletivo, nem para a CPI foi dado conhecimento, então a CPI vai julgar por notícia de jornal? E quando abrir tudo e se esclarecer que o que estava sendo vazado e falado não era o fato? Aí já foi condenado pela opinião pública?
Então, a nossa posição é a mesma, nós queremos que investigue tudo, não tem problema com nada. Aliás, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos os entes nunca foram nunca tiveram tanta liberdade como agora. Então, vale também essa fala para a crítica de ter escolhido o presidente do Banco do Brasil para presidir a Petrobras. Não seria isso uma pessoa de dentro do governo para ajudar, vou aqui citar o senador Cássio Cunha Lima, para limpar a cena do crime? O senador Cássio Cunha Lima tem que primeiro objetivar bem quem é responsável pelo crime, né? Porque, pelo que me consta, o partido dele está envolvido nisso também. Aliás, um dos delatores disse que fazia esse tipo de ação na Petrobras, de cobrar propina em contrato desde o governo do Fernando Henrique. Então, é bom que eles também esclareçam e digam qual é o problema que eles têm. Em segundo lugar, quem foi eleita foi a presidenta Dilma, com as condições de nomear para ministério, para presidentes estatais, quem ela avalie que tem condições e competência. Até porque o presidente do Banco do Brasil é um homem respeitado, tem competência, tem condições, por que deixaria de nomear? O mercado quer determinar agora, o mercado não passou por um processo eleitoral. Eu acho que nós temos que mediar as coisas. A estatal, a Petrobras é uma empresa importante, é importante para o mercado, mas ela é importante para o desenvolvimento do país. E tem muita aposta nesse contexto para que ela se enfraqueça, porque tem outras empresas de mercado com interesses de fazer exploração de petróleo e gás aqui. Então, eu acho que a gente tem que cuidar para não jogar a água da bacia fora com o bebê junto, né? Tem que fazer a separação, senão daqui a pouco nós estamos inviabilizando algo que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Senadora, obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman. Você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à nossa programação pelo 0800 61 2211. E se quiser assistir esse ou outros nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.